Eu coloco qual link daí também? Aquele o link do Vale do Pinhão? Tá. Ah, então eu vou fazer isso, cara, pra ficar uma coisa bem digital. Então tá bom, vou desligar. Valeu. Boa tarde a todo mundo aí que está entrando, que está prestigiando essa live comigo. Eu sou Augusto Quest, eu sou sócio fundador da Agut Quest, que é a empresa que me rendeu o Prêmio Jovem Brasileiro de Empreendedorismo na categoria moda. Eu vou aproveitar que as pessoas estão entrando e vou fazer um chamado aqui no meu Instagram. Só um minutinho. Pessoal, vai começar a live comigo. Na verdade, já começou isso que eu estou gravando, já faz parte da live, hein? Arrasta para cima que a gente tem um papo muito legal agora. Então vamos lá, que eu estou recebendo as perguntas. Pessoal. Então, só para vocês saberem, eu estou chamando a minha audiência, né, tanto do meu Instagram pessoal, quanto a audiência do meu Instagram da minha marca. Então, vamos lá, fiz agora no Instagram pessoal e vamos falar no da marca também. Para vocês verem como são as coisas, ó. O Instagram da minha marca, do meu pessoal, eu tenho 15,6 mil seguidores, né? Que de certa forma também é um número expressivo, mas né, comparado a tantos números que existem aí. E o Instagram da minha marca a gente tem 26 mil seguidores. Então agora eu vou gravar o conteúdo pro Instagram da minha marca enquanto está todo mundo entrando aí. Olá a todos, eu sou Augusto Quest, sócio fundador da Augusto Quest. E essa aí, a gente já começou a live, hein? É só você deslizar para cima e conferir. Olá a todos, eu sou. Pessoal, então só para vocês entenderem, tá? A gente tem um bate-papo aqui de aproximadamente uma hora e eu vou estar recebendo algumas perguntas aqui pelo pessoal da equipe do Vale do Pinhão e também pelos seguidores que eu fiz ontem abri perguntas no meu Instagram para responder para vocês da melhor maneira possível. Então, primeiro eu acho justo me apresentar para vocês. Meu nome é Augusto Quest Branco, eu uso mais Augusto Quest, eu tenho 35 anos, faço 36 agora em outubro. E primeiro também agradecer o pessoal do Vale do Pinhão, que realmente é uma honra participar dessa live, dessa magnitude, desse programa da Prefeitura de Curitiba. Eu morava em Curitiba há 2 anos atrás, mais ou menos 2 anos e meio. Hoje eu moro em São Paulo, morei 10 anos em Curitiba. Estou em Curitiba por conta da pandemia, né, para fugir um pouco lá do problema. Eu sou formado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina e, terminado o curso, me mudei para Curitiba para fazer pós na FGV em administração e depois fiz alguns cursos de marketing e empreendedorismo, marketing, essas coisas. E o que aconteceu?
É muito doido falar isso, porque todo mundo acha que o empreendedor, pelo menos não é o meu caso, nasceu com essa vontade de empreender, com essa vontade de criar seu próprio negócio. Eu nunca tive essa vontade. Eu sempre gostei de ser um ótimo funcionário, né? Sempre trabalhei para empresas, né? Sempre fui uma pessoa que vestia a camisa e sempre busquei me destacar, né? De uma maneira, lógico, sempre honesta, mas nunca gostei de ter nunca fiz questão de ter meu próprio negócio. Então vamos lá. Primeiro eu trabalhei numa empresa de assessoria de imprensa aqui de Curitiba. E como eu sou formado em jornalismo, né? É uma das vertentes do jornalismo. Depois eu saí e fui trabalhar na UDS, no grupo UDS. Eu acho que vocês aí devem conhecer, que foi considerado o maior grupo de casas noturnas do país. Eram 16 casas. Fizeram o Cruzeiro da UDS, tinha muita coisa legal. Foram 5 anos trabalhando como coordenador regional de marketing do grupo UDS. Posso dizer que isso foi uma grande escola para mim. E a minha marca, ela surge nesse período de eu ter trabalhado na UDS. Foi uma grande escola para mim, por quê? Porque vocês imaginam, eu trabalhava numa casa noturna que, graças a Deus, era um sucesso na época. E a gente tinha 3 aberturas por semana. Então a gente tinha o desafio de encher a casa 3 vezes por semana, lidando com grandes concorrentes em Curitiba. Então a gente tinha que sim ser criativo e pensar em inúmeros projetos de captação de clientes, captação de parceiros, como fazer criar o conceito para as pessoas irem, né? Porque a gente brincava que as pessoas que frequentam, né, balada, não são tão fiéis. Elas podem ir, gostar, mas surgiu uma concorrência, o fator novidade nesse segmento, mais do que qualquer um, eu acredito, ele puxa muito público. Então a gente tinha um desafio muito grande pela frente. Acho que está chegando alguma coisa aqui, só um minuto. Tá certo, deixa eu continuar. E daí o que aconteceu? Como eu era gerente regional de marketing, eu tinha acesso a muitos artistas, né? Até porque como eu sou formado em jornalismo, eu recebia esses artistas no camarim, já fazia todo aquele trabalho de relações públicas. E, paralelamente a isso, a minha mãe, que é a minha sócia da marca, ela sempre teve um know-how e uma criatividade muito aflorada também. E ela sempre fez peças, bijuterias para vender, né? Mas ela vendia de uma maneira muito informal. O que eu quero dizer com isso? Não tinha um nome, né, digamos, não tinha, de certa forma, uma embalagem, não tinha um posicionamento, não tinha uma comunicação, mas vendia muito bem. Ela vendia muito bem para as irmãs dela. Eu, quando levava as peças na pós para vender para minhas amigas, era um sucesso total. Então, assim, isso já ficou na minha cabeça de que era um produto de sucesso no sentido de que minha mãe fazia muito bem, né? Beleza. Trabalhando com esse monte de artista que eu tinha acesso, Anitta, Ludmilla, Fernando Sorocaba, Munhoz e Mariano, todos esses inimigos da HP, tudo que vocês imaginaram do segmento sertanejo e do samba pop, que a gente chamava na época da WS Brasil, né, que esse era o posicionamento da casa, e modéstia à parte, a gente conseguia trazer os maiores nomes na época, né? Então, vocês imaginam, todas essas pessoas eu tinha um acesso muito facilitado, mas ainda não tinha me dado o estalo do empreendedorismo. Então, o que acontecia? Eu pedia para minha mãe fazer alguns colares para mim, porque eu sempre fui uma pessoa de muita fé, né? Eu acho que isso também é uma das grandes verdades que fazem da minha marca ser um sucesso. Eu sempre fui uma pessoa de muita fé. Então eu pedia para minha mãe fazer uns colares para mim, um crucifixo, alguma coisa com olho grego, né? Alguma coisa nesse sentido de amuleto. E minha mãe fazia também de uma forma muito informal, uma maneira muito informal. Então eu ia nas festas, como eu trabalhava com festa. A história é muito curiosa porque parece que foi
foi tudo se juntando para que desse certo. E o que aconteceu? Ia em aniversário de amigo meu, ia em alguma formatura, e eu ficava emocionado, eu pegava, tirava de mim, entregava para um amigo meu, enfim. E fiz isso uma, duas, três, quatro, cinco vezes, sem pensar em marca alguma. E eu comecei a perceber que esses meus amigos, eles recebiam esse presente meu de uma maneira muito emocionada, por vários fatores, né? Eu acredito e passei a acreditar. Tanto pelo valor agregado da peça, né? Então você está dando um crucifixo, você está dando um escapulário para alguém. Segundo, você está tirando de você e entregando. E de fato era uma peça muito bonita que minha mãe fazia. Foi quando eu estava numa festa e numa roda de amigos, eu olhei e tinha 5 amigos meus usando colares que eu tinha dado é, num período assim de um ano e meio. Aí sim, esse foi o dia do estalo. E é muito engraçado porque para mim eu tive exatamente a sensação do estalo que dizem muito que acontece no empreendedorismo. Eu lembro que tinha duas amigas minhas do lado, eu virei e falei, tive uma ideia. Elas falaram, que ideia, Guto? Eu falei, cara, eu vou fazer uma marca de crucifixo, até porque no começo era só crucifixo, né? Era mais essa pegada da cruz em si. Falei, eu vou fazer uma marca de crucifixo, usando o know-how da minha mãe, né, que sempre fez peças muito bem feitas, e usando toda a abertura que eu tenho com o artista. Então, quando eu vou receber um artista na casa noturna para cumprimentar antes de subir no palco, por que não já levar um presente da minha marca? Né? E já fazer todo um trabalho de relações públicas, que é um trabalho que eu sempre fiz, por eu ser formado em jornalismo e ter trabalhado bastante com isso. E o mais engraçado também é que quando eu contei isso para os meus amigos, a reação deles me deixou muito confiante, de certa forma. Porque eles começaram a brincar, Guto, você vai ficar rico. Nossa, esse negócio já deu certo, cara, isso é muito legal, tal, tal. Por quê? Porque de fato as pessoas gostavam daquilo. Né? Eu ia no camarim, entregava para o artista 1, entregava para o artista 2. Eles ficavam tão emocionados em receber aquela peça, aquele artigo, que primeiro, eles faziam questão de tirar uma foto comigo no camarim. Segundo, eles entravam no palco usando o crucifixo, né, o colar, enfim. Então eu comecei a acreditar cada vez mais no meu negócio. Falei, puxa vida, né? Eu acho que eu realmente consegui criar, mas contar uma história muito legal. Por quê? Porque eu não vendo um acessório, digamos, eu não inventei a roda, né? Diferente de pessoas que criaram um aplicativo, criaram uma máquina que não existia, não. Eu simplesmente estava dando uma nova roupagem para um artigo que já existe há centenas de anos, né? Que é o terço, digamos. Então a gente uniu a fé com a moda, né? Por isso que a gente às vezes fala, nossa fé é fashion, né? Nesse sentido. Eu tive um novo momento de acreditar na minha marca, que foi quando o meu chefe, da época da UDS, a marca fazia meses de criação, o meu chefe chegou para mim e me falou, Guto, queria conversar com você. Ixi, o que aconteceu, né? Ele chegou para mim, isso porque eu tinha um cargo muito interessante no Grupo UDS, né, que eu conseguia sempre, eu era muito bem remunerado, eu conseguia expressar toda a minha criatividade, conseguia fazer um network aqui em Curitiba, então assim, supostamente não tinha por que sair dali, estava tudo ok, né, e nem era a minha intenção sair. Foi quando meu chefe me chamou para conversar e falou, tá, eu queria entender, né, você vai ficar aqui com a gente até quando? Quando eu vi isso dele, né, porque imagina, é um baita profissional aqui de Curitiba, um grande empreendedor, um cara com visão,
né, que inclusive era do maior grupo de entretenimento de casas noturnas do país. Ele chega para mim e me faz essa pergunta, eu levei um susto porque caiu a ficha, né? Porque eu pensei, será que esse momento vai chegar? Né? Será que eu vou ter que chegar ao ponto de ter que sair desse trabalho para focar unicamente na minha marca? Eu ainda falei, não, imagina, não tenho intenção alguma de ser, né, isso. A minha marca é um trabalho paralelo. Inclusive, eu pensei, estando aqui, reverbera muito no sucesso da minha marca. Né? Então, não tenho vontade alguma de sair, não tenho pretensão alguma. Continuei trabalhando e eu era chamado para alguns eventos, né? Porque como eu fazia todo esse trabalho com artista, com formadores de opinião, com influenciadores, que nessa época até estava surgindo, não era muito comum como hoje, eu comecei a ser chamado para alguns eventos, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro. Só que, como eu tinha um trabalho fixo, né, de segunda a sexta, eu tinha que me virar nos 30 para estar lá no evento, às vezes na quarta-noite, no sábado, no domingo, e voltar e trabalhar, toda aquela correria. Isso começou a ficar um pouco impraticável, né? Porque tinha hora que não dava. Então, eu tenho evento no domingo, pedia liberação para trabalhar, para não trabalhar na segunda, e compensava e tal. Até que chegou esse dia que eu tive sim que pedir demissão para cuidar do meu próprio negócio. E aí que entra. O cuidar do meu próprio negócio, ele não estava diretamente relacionado com uma estabilidade financeira. Muito pelo contrário. Até porque eu tinha um salário, que nem eu falei, muito interessante lá no trabalho, né, no Grupo Woods. Eu vejo que foi um ato de muita coragem, né? Porque quem trabalha com vendas sabe que é muito instável. E eu tinha um trabalho bacana ali, Curitiba, zona de conforto, né? Tava tudo certo. Mas eu pedi demissão por alguns motivos, principalmente para eu poder estar nesses eventos e nesses lugares do eixo Rio-São Paulo com uma flexibilidade muito maior, para eu poder dedicar a minha energia, a minha criatividade, né? Porque assim, eu nunca achei justo eu estar trabalhando para uma empresa não me dedicar ao que eu fui contratado, né? Então vocês imaginam, eu trabalhava lá, recebi um monte de pedido no WhatsApp, porque nessa época a gente não tinha nem site. Eu esperava chegar em casa e respondia aquele monte de pedido. Então assim, era desgastante. Além de eu já ter uma rotina desgastante, eu tinha esse segundo round. Né? E daí o que era meu raciocínio? Eu pensava, pô, se eu estou dedicando esse tempo e já está sendo esse sucesso, imagina se eu dedicar integralmente, né, a minha marca. Beleza, pedi, tal. Nesse interim, eu conheci um Renan Oliveira, que ele foi o garoto propaganda da minha marca, e ele falou, Guto, eu queria te apresentar para o Fernando Camana. O Fernando Camana, ele mora no México, é um modelo brasileiro, e você precisa conhecer ele porque ele é um cara muito bem relacionado, ele foi apresentador do Entertainment Television, ele mexe com evento lá na Cidade do México, ele pode te ajudar muito. Beleza, me passou o contato, tal, tal, tal. Em menos de um mês, acreditem, ele chegou para mim e falou assim, Guto, abre seu e-mail que eu tenho uma surpresa para você. Eu abri meu e-mail, ele estava me convidando para o Fashion Tulum, que é como se fosse um São Paulo Fashion Week de Tulum, no México. Quando eu abri aquela apresentação, eu fiquei encantado com aquilo, só que assim, tinham cotas, né, de participantes, então era 100 mil, não acho que não era dólares na época, mas a moeda, né, 100 mil, 50 mil, não sei o que, tal, tal, tal. Eu recebi e fiquei muito feliz, primeiro pelo convite, né, que eu acho que isso já é uma resposta ao seu trabalho, né, quando você é convidado, se você vai aceitar ou se você pode e tem condições para você aceitar, é uma outra história. E daí eu respondi para ele dizendo que eu agradecia, só que não tinha como eu ir. E daí ele falou assim, não preciso que você pague cota alguma. Eu só quero que você arrume suas malas e venha. E esse foi um momento muito importante
da marca. Por quê? Porque eu estar lá me fez acelerar alguns processos da marca. Alguns processos que eu não tinha feito ainda. Por quê? O que eu pensei? Pô, eu vou estar num evento dessa amplitude no México, né, em Tulum. Então, assim, eu vou distribuir cartão. Eu preciso ter um site, eu preciso fazer registro de marca, eu preciso correr toda atrás dessa burocracia que até então eu não tinha feito. Né? Eu estava trabalhando de uma forma de WhatsApp, de mandando as fotos, para vocês terem noção. Todas as peças elas ficavam numa mesa. Então, cada cliente que pedia para ver, eu mandava foto e tal. Eu vou dizer que funcionava, viu? Vendia bem, mas era um trabalho do cão. Então foi muito interessante, por quê? Porque lá na cidade, para eu ir para o México, eu tive que arrumar a casa, fazer um site, patentear minha marca, comprar o domínio do site, ver uma embalagem, fazer todo esse tipo de trabalho. Então esse foi um ponto muito legal que aconteceu e mais um passo importante. Além, claro, de você estar lá representando o Brasil, né? A gente foi como convidado internacional para um evento desse. Tive acesso a lugares e a pessoas e ao material fotográfico, tanto que a gente fez uma campanha, né, de uma fashion campaign lá, com esse Fernando Camana, lá no hotel super luxuoso. Então, assim, os frutos colhidos foram muito legais e mais, né? Isso trouxe uma visibilidade e um renome para a marca muito grande. Porque o ser humano acaba valorizando muito, né? Quando você tem um destaque internacional, as pessoas acabam consumindo mais o seu produto, né? Só dar uma pausa para ver se está chegando alguma orientação aqui para mim. Ainda não. Então isso foi muito legal. Né? O que eu queria contar para vocês então? Vamos lá. Esse foi só um pouco do começo da história da marca para vocês entenderem como é que surgiu essa ideia, né? Então, resumindo, eu não fui uma pessoa que nasci com o espírito empreendedor. Eu fui sim uma pessoa que ficou atenta às oportunidades, né? Isso eu acho que foi. Nunca imaginei trabalhar com acessórios, sempre gostei de usar, mas nunca imaginei. Nunca imaginei fazer um negócio com a minha mãe, apesar de a gente ter muita afinidade. Né? Eu sou o filho mais novo, então isso sempre aconteceu, mas nunca nada disso me passou pela cabeça. E quando as pessoas me perguntam ao que você deve o sucesso da sua marca, né? Eu acho que o sucesso de uma marca, principalmente, assim, eu digo por mim, é a história que você conta, né? Eu sempre fiz questão de deixar muito claro nas minhas redes sociais toda a trajetória, todas as conquistas. Então, assim, eu sou Augusto Quest, o nome da minha marca é Good Quest. Ponto número 1. Isso foi sim uma estratégia de marketing pessoal, com certeza tem a ver com isso. Outra coisa, eu pesquisei na época as marcas de acessórios, joias, bijuterias, elas costumam usar nomes da pessoa, né, do fundador, enfim. Então eu falei, pô, já que pode sair uma matéria de jornal, revista, por que não sai meu nome? Isso agrega muito mais. E outra, quando você conta uma história, uma narrativa, né, que a gente fala de storytelling, as pessoas vão acompanhando isso. Como a história da fé é uma história que sempre fez parte da minha verdade, e quando eu falo de fé da Good Quest, não é uma fé católica, apesar de a gente ter começado com terços e crucifixos. É uma fé no sentido de positividade. Por quê? Isso é outra estratégia que a gente fez. E a partir do momento que eu falo que eu sou uma marca católica, eu abro portas e fecho tantas outras, né? Então eu sempre vendi meus produtos, minhas peças, como amuletos, né? Se eu tenho um produto que eu falo que me traz sorte, não estou falando que os meus produtos trazem nesse sentido, eu digo de canalização de energia, né? Se você acredita naquilo, se sua tia, vamos lá, se você quer passar no vestibular, se você tem um parente com câncer, se você faz uma oração, independente de você acreditar em Deus ou não, é para essas pessoas também
eu queria atingir minha marca. Então, meu posicionamento, tanto de comunicação, de postagem, de rede social, ele sempre foi um posicionamento mais ligado à positividade, ao pensamento positivo, à fé como motivação, né, para você ir atrás dos seus objetivos, para você correr atrás dos seus sonhos, né? Então, esse foi o posicionamento de marca que a gente fez. Hoje, a gente tem terço, crucifixo, escapulário, olho grego, estrela de Davi, a caveira, por exemplo, é um item que significa igualdade, né? Então, assim, isso que eu quero dizer, os nossos amuletos, eles foram... Mas isso tudo foi fazendo parte de uma evolução da marca, né, de uma maturidade, até para a gente se posicionar. E aqui em Curitiba, era muito engraçado porque as pessoas apontavam para mim e falavam: olha o menino do terço, olha o menino do terço. Isso era muito importante nesse começo. Até porque quando as pessoas me pediam: Guto, por que você não faz outras peças? Eu sabia que eu tinha que esperar um pouco, porque essa história de olha o menino do terço era boa. As pessoas elas precisavam fixar isso na cabeça, né? Vamos lá, esse é um ponto. Estava em Curitiba, né? Eu morava aqui ainda, quando eu recebi um convite, na verdade um conhecido meu me indicou para eu me inscrever no Prêmio Jovem Brasileiro de Empreendedorismo, que é esse prêmio que está escrito na live, né? No nome da live aqui, que vocês estão participando. Eu imaginei, né? Vou concorrer com pessoas do eixo Rio-São Paulo, deve ser uma marmelada, a gente nunca acredita muito. Falei, mas, né, ainda sempre brinquei assim, falei, puxa, ganhar um prêmio seria uma coisa muito interessante porque te passa uma credibilidade, isso para a sua vida pessoal, né, sua carreira, sua trajetória profissional, respinga muito na sua marca e tal. Me inscrevi, tava concorrendo com pessoas do Brasil inteiro. Quando, né, enfim, eles mandam o formulário, você preenche, volta com umas perguntas, você passa para uma segunda etapa e tal. Quando eu recebi, depois de um tempo, a confirmação de que eu tinha sido vencedor da categoria empreendedorismo em moda, né, que eles chamam. E foi muito legal, porque eu lembro que o Guto Melo, que é o idealizador, ele falou para mim: Guto, você vai ver como isso vai te abrir portas, né, de várias formas. Ele falou também: isso vai de você, como você consegue usar isso a seu favor. Quando eu ganhei o prêmio, isso me deu aqui em Curitiba uma certa visibilidade, né, um certo respaldo, e começaram a me convidar para dar palestra. Minto, ganhei o prêmio. Daí o que aconteceu? Olha outra oportunidade. Isso é uma outra dica interessante para as pessoas que trabalham com empreendedorismo, é você abraçar as oportunidades quando elas aparecem para vocês. Eu trabalhava na UDS na época e uma menina do marketing da PUC foi até o grupo UDS convidar o meu chefe para participar de uma semana acadêmica, né, para palestrar e tal. E eu era tipo o braço direito dele, e quando essa menina chegou para a reunião, eu cheguei e falei: olha, a menina chegou aí, quer conversar com você e tal. Ele falou: olha, não, vai você lá falar com ela. Eu falei: não, mas ela quer que você, né, participe desse evento e tal, tal. Ele falou: não, eu não consigo, não estou muito afim de falar e também estou meio assim, não sei o que e tal, tal. Eu falei: puxa vida, né, o que eu vou falar para a menina? Desci e falei: olha, infelizmente não vai ter como, né, ter a colaboração do pessoal do Grupo UDS aí para participar. Ela: puxa, que pena e tal, tal, mas ela falou: Guto, se você souber de alguém que queira participar, você me avisa. Nisso, uma amiga minha, a Sabrina, ela chegou e falou assim: ô Guto. Daí a menina pegou e falou: mas por quê? O que você tem aí né, que você faz da vida que você poderia participar? Daí eu rapidamente fiz um pitch e contei a história da minha marca. A menina ficou encantada e me chamou para participar dessa semana da PUC. Essa foi a primeira palestra. Nesta palestra, na plateia, estava um dos coordenadores do Centro Europeu,
que viu e me chamou para dar uma aula show no Centro Europeu. Dessa aula show, eles me chamaram para ser professor do curso de empreendedorismo do Centro Europeu, que eu sempre admirei aqui em Curitiba. Eu sempre soube o quanto eles são renomados e o quanto isso agregaria, né? Então, o que eu fazia sempre? Onde a marca ia, eu ia. Onde eu ia, a marca ia. Isso de uma maneira proposital. Se eu estou dando um curso, eu, Augusto, estou dando um curso no Centro Europeu de Empreendedorismo, nada mais justo do que eu contar a minha história da minha marca. Isso vai reverter em vendas, vai reverter em visibilidade, né? Sempre fiz isso. Para vocês terem noção, quando eu trabalhava na UDS e não tinha... Tudo isso que eu estou passando para vocês são, de certa forma, as ideias criativas que eu fiz e que eu sempre digo, né? Às vezes as pessoas falam, eu não quero ter meu próprio negócio, porque eu não tenho dinheiro ou não sei por onde começar. Acredite, é possível. Eu, na época, eu fiz uma artezinha para as pessoas e pedi para os meus amigos postarem. Porque eu era uma pessoa muito bem relacionada aqui em Curitiba, então muitos amigos meus me ajudaram. Me ajudaram tanto que eu entregava para eles colares e a gente chegava na casa noturna, aquele grupo de 5, 8 amigos, todo mundo usando meus colares, e eu brincava que eles eram manequins. Eram manequins ambulantes da minha marca, porque isso fazia um efeito muito grande, né? As pessoas elas viam de fato como que usava, isso deu muito certo. Então esse é um ponto. Vamos lá que a gente já passou meia hora. Deixa eu ver se tem algum bilhete aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pode passar aqui, hein? Eu vou ler umas perguntas que eu recebi ontem pelo Instagram meu Instagram pessoal. Vamos lá. Perguntas. Aonde você se vê daqui 3 anos? Olha, essa pergunta já seria difícil se fosse em tempos normais. Né? Em tempos de quarentena, não tem como visualizar. Acredite se quiser. Essa é uma época que eu estou, talvez por eu estar em casa e estar focando minhas energias, eu estou me dedicando muito à minha marca. Então, assim, a gente teve sim uma queda 100% de vendas, né? Até porque a gente tinha pontos de venda que fecharam. Mas a gente está vendendo, porque a gente tem um produto que ele sempre foi muito enxergado como uma excelente opção de presente. Porque as pessoas dão camiseta, boné, óculos, tênis, enfim. E o nosso produto ele foi feito para surpreender quem recebe ou quem se presenteia. Então, em tempos de quarentena, você presentear alguém com escapulário, crucifixo, combinou, né? De certa forma. Então, assim, ó, só respondendo essa pergunta, daqui 3 anos eu não sei. Eu sempre visualizei muito onde é que eu queria chegar, e eu visualizei há anos atrás que eu queria participar do programa da Ana Maria Braga, do Mais Você. E acho que essa canalização de energia, a gente acaba movendo as peças de uma maneira muito cósmica e divina, né? Isso não é ficar sentado na cadeira, isso é fazer acontecer, você tem que acreditar. Que eu participei do programa do Mais Você da Ana Maria Braga logo que eu mudei para São Paulo. Então foi muito interessante. Eu brinco que eu quero sair na capa da GQ. Brincadeira. A gente só quer, na verdade, a gente quer. As pessoas veem os nossos resultados, né? E às vezes não tem noção de o que você plantou para estar lá, né? Então, para você colher isso daqui, você plantou aqui, você passou por várias etapas, né? Então as pessoas não sabem. Então você tem que plantar todo dia, porque você às vezes não sabe nem como é que vai ser a colheita. E outra ideia que eu tenho para dar para vocês, assim, eu sempre acreditei no meu trabalho, eu sempre gostei do que eu fazia, mas antes de lançar qualquer coisa, eu consulto, eu brinco que eu tenho um conselho, né, de amigos, que são pessoas que têm um conhecimento de causa, ou de marketing, ou de e-commerce, ou são meus amigos e podem falar mesmo na minha cara, e eu mando para essas pessoas.
Então, sei lá, fiz uma campanha de Dia dos Namorados. Antes de postar, eu mando para eles verem. Né? E eu vou recebendo esse feedback e isso vai fazendo eu corrigir algumas rotas. Porque a gente que é o dono de uma marca, a gente cria um amor. A gente cria uma... que às vezes a gente fica cego, né? Então, a gente é importante a gente ter um banho de agrafia às vezes. Então, daqui 3 anos, não sei, mas quero estar melhor do que eu estou hoje, com certeza. Já pensou em desistir? Olha, desistir não. Desistir não. Mas eu já me vi visivelmente com menos gás do que eu tenho no começo da marca e como eu estou hoje. A quarentena ela me fez muito bem para criar muitas coisas, né? Então desistir nunca pensei não. Mas você se sente muito desestimulado, por exemplo, às vezes você faz parceria com as pessoas, elas não cumprem com o que foi feito. Quando você lança um site, isso é importante também, você tem na sua cabeça que você vai vender horrores, né? Que você está ali, vai vender, e não é bem assim. Então assim, desistir não, mas já pensei inclusive, e tanto que eu fiz em São Paulo era ter um outro trabalho. Né? Então, em São Paulo, quando eu me mudei, eu estava só com minha, eu estava só não, estava com a minha marca, prestando consultoria para algumas marcas de Curitiba, e depois eu comecei a trabalhar fixo lá, porque eu enxerguei que São Paulo era um lugar muito interessante para eu estar longe, né? O network das outras empresas seria muito bom para a minha marca. Qual foi a maior dificuldade que você enfrentou ao abrir o seu negócio? Na verdade, não foi dificuldade, não. Acho que por eu ser da área da comunicação e ser mais da parte criativa, tudo que envolvia finanças, contabilidade, eu tinha um bloqueio, né? Então, assim, não digo que foi uma grande dificuldade, mas foi um desafio, digamos assim. Qual foi a maior dificuldade? Você sempre trabalhou com vendas. É, Quando eu digo trabalhar com vendas, né, não sei se a pergunta foi feita no sentido de venda de produtos, mas hoje em dia, mais do que nunca, vendas é muito amplo e muito subjetivo, né? Você trabalhar com a sua imagem é uma venda. Isso eu sempre fiz de alguma forma ou de outra. Quando eu trabalhava com entretenimento, eu vendia uma experiência. Né? Quando eu trabalhava comigo, que eu acabei, não vou usar a expressão virando influenciador digital, porque eu acho que ninguém pode se intitular um influenciador, né? As pessoas têm que se intitular, mas enfim, para eu começar a ser considerado um influenciador de certa forma, e as marcas, as empresas aqui em Curitiba começaram a me convidar para eventos e receber e ter recebidos em casa, isso foi sim um trabalho pensado, né? Então, quando você se posiciona no seu Instagram fazendo exercício físico, comendo uma comida mais saudável, é, estando em determinados lugares, você está vendendo a sua imagem, né? Então, sim, eu sempre fui uma pessoa que trabalhei com vendas, seja ela qual for. Como ter coragem de abandonar o emprego fixo para ter o seu próprio negócio? É realmente acreditando muito. E eu sempre acreditei também, assim, que fique claro que eu não estava fechando uma porta e que se não desse certo, ou eu voltaria para eles ou eu tentaria um novo emprego. O que eu não queria era olhar lá, chegar lá na frente e pensar, puxa, por que que eu não tentei? Né? Eu acho que esse é um dos piores sensações. Então eu queria experimentar isso. De onde vêm tuas inspirações para tornar seu negócio sempre inovador? Olha, eu sempre fui uma pessoa, desde pequeno eu sempre gostei de, né, a professora passava um trabalho de réptil, eu tinha que fazer a capa do trabalho imitando uma pele de cobra, sabe? Era tudo muito assim para mim. Então eu sempre fui uma pessoa criativa, sempre fui dessa área e trabalhar com casa noturna, que eu falei para vocês, me forçou a ser muito criativo porque eu tinha que ser criativo 3 vezes por semana. Né? Então as ideias criativas elas vêm hoje, né? Eu acho que hoje em dia é muito mais do que qualquer lugar. A gente é atingido por muita informação, existem pessoas que você são referências para você, né? Eu nunca, 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 nunca fui a favor de copiar nada. Eu sempre peguei alguma ideia e fiz uma linguagem para minha marca,
para vocês terem noção, vamos lá, que eu acho que isso é interessante também em tempo de crise, né? Apesar de agora a gente estar indo para o terceiro mês, a realidade ela é outra. Mas quando começou a crise, que as vendas pararam, eu comecei a assistir algumas lives sobre como as marcas deviam se posicionar e tal, e aconteceu algo que deixa eu só ver aqui, se tem alguma orientação da diretoria. Eu comecei a ver como que as marcas poderiam e deveriam se posicionar. E eu vi o quê? Que agora, mais do que nunca, era um momento das marcas com muita cautela, né? Porque está todo mundo de olho naquele momento e muito sensível. Era o momento das marcas mostrarem a sua essência, né? Era o momento de você fazer um brand da sua marca. Então, o que eu fiz pensando nisso? Vamos lá, a gente é uma marca de fé. Eu sou uma pessoa que, querendo ou não, conheço muita gente, já vendi peças para o Brasil inteiro, inclusive para fora do país. As pessoas estão em casa, então elas estão com tempo de gerar um conteúdo e as pessoas estão mais emotivas, né? As pessoas estão mais sensibilizadas com tudo isso. Então, o que eu criei? Eu criei uma campanha chamada Vamos Falar de Fé, que era para as pessoas gravarem um vídeo e ou me mandarem para eu postar, ou postar nas redes sociais dela nos marcando. Daí aí sim hoje também já gera um engajamento, né? Por quê? Porque as pessoas, qual a lição que as pessoas estavam tendo? Dá valor à família, dá valor à sua casa, né? Enfim, como você consegue valorizar o pôr do sol, enfim, tudo isso que as pessoas estavam fazendo. E foi muito legal. Durou um mês e meio, né? Até porque eu também não queria que isso se estendesse a quarentena inteira. Então a gente teve participação de várias pessoas do Brasil, Japão, México, Estados Unidos, Austrália, Irlanda. Então a gente depois fez né? Um vídeo que ficou muito interessante. Então assim, eu sempre digo para as pessoas, analise a sua volta, entenda o que está acontecendo, respira. Eu sou uma pessoa também que eu falei, cara, eu não posso de forma alguma não criar nada. Me senti pressionado, eu comigo mesmo, né? Porque eu vi muita gente ficando mais offline e eu achei que era um momento perfeito, né? Digamos, no sentido de, como marca, para você se posicionar, porque, poxa, se eu sou uma marca de fé e de positividade, de conexão de pessoas, era um momento que o mundo estava passando que tinha tudo a ver, que dialogava com a minha marca. Então eu fiz questão de fazer essa campanha. Vamos lá que está chegando mais perguntas aqui. Do Vitor Carvalho. Guto, em termos de acessórios masculinos, o Brasil tem muito a crescer. Você não concorda? Na Europa, muitos jovens usam. Aqui no Brasil, Vitor, concordo. E digo mais para você em se tratando da minha marca, tá? Quando eu entrei nesse segmento de acessórios, ainda mais de moda masculina, eu sabia que eu ia ser mais um em 1 milhão e que sim, existiam marcas superiores à minha, né? Que estavam na estrada há muito tempo. Talvez que tem fornecedores que eles comprem muita quantidade, então pode sair mais barato, ou que consiga fazer uma peça mais incrível do que a minha. Ok, eu reconheci isso. O que eu fiz para me distanciar de todos eles foi fazer um conceito da minha marca. Então, se as outras marcas vendem um colar ou uma pulseira, a minha marca vende um amuleto, né? Então, eu nunca abri mão da fé, né? Eu nunca abri mão de contar essa história para as pessoas. Eu fiz questão de falar para as pessoas que quem produzia as peças era minha mãe. Eu fazia questão de falar para as pessoas que a nossa história foi contada dessa forma. Por quê? Porque daí as pessoas queriam presentear as outras com amuleto e não só com colar, com amuleto e não só com uma pulseira, né? E respondendo mais a sua pergunta, eu acho que sim, o próprio homem hoje em dia ele está usando muito mais acessórios do que ele usava, certo? Mas eu acho que as pessoas talvez não usam por não saber como usar, né? Então até no meu Instagram a gente sempre mostra possibilidades que um roqueiro, um skatista,
uma pessoa mais elegante, uma pessoa no calor, no frio. As formas, inúmeras formas que você pode usar os acessórios, né? Para mostrar que é uma marca que não vende só no verão, não vende só para... isso é outra coisa interessante, porque o nosso posicionamento é male soul, que é alma masculina. A gente se posicionou como uma marca masculina, mas a gente vende hoje para as mulheres, porque é muito mais fácil você ter uma marca masculina e vender para as mulheres do que o contrário. Então esse foi um posicionamento. Vamos lá que tem mais perguntas. Como é que você pensou sua embalagem? Vamos lá. Isso é interessante para vocês verem, porque assim, eu sempre gostei muito, sempre trabalhei muito com experiência, né? Que nem eu contei para vocês nesse sentido de casa noturna e tal. Então eu tinha plena consciência que a pessoa queria comprar o meu produto, ela queria uma experiência daquilo. Então a gente investiu numa embalagem que eu vou mostrar para vocês, né? Então assim, ó, aqui está uma sacolinha. Esse é o Instagram, tá, pessoal, da minha marca, ó, Guto Quest, e o meu é Augusto Quest. Então aqui a gente tem uma sacolinha, né, que ela hoje é vendida como um item extra do site, né, que às vezes a pessoa quer dar de presente ou não. A gente tem uma caixinha de couro, então é muito importante sempre investir em embalagem. Ó, uma de couro, não, desculpa. Uma caixinha de madeira pintada a laser. Dentro forrada a couro, né, e cortada a laser. Então a pessoa recebe um presente que de fato é interessante, né? É legal, assim, você não está comprando um colar. Né? Vocês imaginam que eu cheguei em São Paulo, na 25 de março, tá assim, ó, de gente que vende colar, vende pulseira na própria Avenida Paulista, tá. E eu já tive pessoas que falaram assim, mas você não se preocupa, né, de ter gente vendendo tanta peça desse jeito e tão mais barata que a sua, apesar de, claro, né, ter um outro, nem tem, né, em comunicação e nem tem embalagem, posicionamento, nada. Eu sempre falei, não me preocupo nesse sentido, porque o meu público é outro, né? Onde eu quero chegar é outra história, então as pessoas que estão comprando a minha marca, elas querem comprar a marca. Tanto que a gente tem uma divulgação orgânica muito grande da marca. As pessoas compram, fazem questão de postar, porque a gente reposta e tal, elas se sentem lisonjeadas pela marca. Opa! E daí o que a gente fez? Né? Eu queria criar uma hashtag muito forte para minha marca, e um amigo meu comprou, bem no começo, e ele falou assim, corpo fechado e alma blindada. Quando eu ouvi esse blindado, me chamou a atenção, porque eu falei, bom, quando você tem um carro, uma casa, alguma coisa blindada, ela está mais do que protegida. Como a gente trabalha com essa história de proteção, então, a pessoa que compra um acessório ou ganha, ela está hashtag blindada por GoodQuest. Né? Ela está protegida nesse sentido. E foi muito legal porque a gente teve uma aceitação muito grande. Os blindados que a gente chama, né? Eu sempre quis ter um nome carinhoso para chamar as pessoas. E tudo isso, gente, me causou uma visibilidade muito grande em muita coisa. A gente saiu na Caras, Folha de São Paulo, no UOL Economia, vários veículos de comunicação aqui de Curitiba. E foi isso que me motivou a ir para São Paulo. Sair da minha zona de conforto e ir atrás, né? Eu confesso que em Curitiba eu tinha uma visibilidade, um nome muito maior do que eu tenho em São Paulo. Né? São Paulo é briga de gigante, lá você é mais um. Mas, se fosse para ficar em Curitiba nessa, a gente, né, é muito mais, é muito cômodo, digamos assim, não faz parte do jeito que eu encaro uma trajetória de uma carreira profissional. E a nossa marca, ela foi tendo algumas evoluções, né? Então a gente passou depois a ter uma linha feminina, né? A marca continua com posicionamento masculino. Hoje a gente tem uma comunicação que é a caixinha branca, que é o que? A gente tem terços de noiva, né? Que são aqueles terços para a noiva entrar na igreja, né? Junto com o buquê, ou só o terço, enfim. A gente criou até uma linha de terços para carro.
né, para usar no retrovisor. Então você imagina, por que uma pessoa vai comprar um terço de carro meu que custa R$ 40 ou vai comprar um terço de carro de rua que custa R$ 3? Porque existe primeiro um material diferenciado, uma embalagem diferenciada, um posicionamento diferenciado, né? Quando você compra uma bolsa da Hugo Boss, você não está comprando só a soma da, dos elementos, né, digamos, que aquela bolsa foi feita. Você está contando, você está comprando um know-how, você está comprando todo o esforço que aquela marca fez, todo o posicionamento. Então sempre foi isso que a gente quis fazer. Estou ouvindo um barulhinho aqui, deixa eu ver se está chegando mais pergunta. Está chegando. Ronaldo Meirelles, você acha que vender no mercado de São Paulo alavancou o seu negócio? Ronaldo, aconteceu comigo muito parecido com o que aconteceu quando quando eu tive uma experiência fora do país, né? O brasileiro ele valoriza muito uma coisa, uma marca quando ela vai para fora, né? Então por isso que eu sempre fiz essa questão. E para as pessoas de São Paulo, para as pessoas de Curitiba, quando eu fui para São Paulo, elas enxergaram como se fosse um amadurecimento da marca. Então isso sim reverteu, né, em vendas aqui. Por questão de geolocalização de rede social, eu abri o leque de pessoas, certo? Eu fiz um trabalho de network absurdo, porque lá em São Paulo é muito comum você ir numa festa, num evento que tem pessoas interessantes no sentido de visibilidade, de retorno e tal. Então, assim, alavancar as vendas? Posso dizer que sim, mas a minha preocupação em São Paulo, num primeiro momento, era uma visibilidade, era conseguir alcançar voos que eu, não tinha, que eu já tinha alcançado aqui em Curitiba, né? Mas sim, a gente aumentou o ponto de venda lá, fez todo esse trabalho. Michele Mello, você usa suas peças como forma de divulgação? Total, total. Mas até depois eu gostaria que todo mundo entrasse no Instagram, tanto da minha marca quanto o meu, porque vocês vão entender o que eu vou dizer. Quando eu posto uma foto de um produto meu, da minha marca, você não vai ver assim, peça R$ 150. A gente posta, por exemplo, uma aspas de uma frase sobre fé no começo da primavera, né? Estou dando exemplo. Fé, flores, natureza e tal. Porque a gente cria esse conceito, né? Eu nunca quis vender um produto, eu sempre quis vender um conceito. Outra coisa interessante, eu sempre tive garotos propaganda da minha marca, né? Eu tive modelos, enfim. Quando eu comecei a ter essa visibilidade de palestra, ser professor, e as pessoas começaram a me ver mais, falei, poxa, eu acho que está na hora de eu ser o garoto propaganda da minha marca. E acreditem, foi o maior retorno que eu tive, porque eu acho que isso aproxima, né? Acho não, tenho certeza que isso aproxima as pessoas, né? O garoto propaganda é o dono da marca, ele veste o produto. E aqui em Curitiba, estando aqui em quarentena, eu queria produzir conteúdo e eu fiz algumas fotos e é muito interessante você ver o retorno, porque as pessoas vê você usando, né? Então, se você faz uma foto de skatista usando, pensa, poxa, que legal, dá para usar desse jeito, com uma gola e tal, as pessoas começam a ver. E aí vocês devem estar perguntando, por que eu não estou usando nada? Eu só não coloquei para não ficar muito pesado aqui na live, mas assim, ó, que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse é um exemplo de um produto que é uma caveira, né? Que é uma outra peça da GK que continua com essa nossa história de positividade. Vamos lá, mais alguma pergunta? Gente, passou rápido isso, hein? Então, assim, pessoal, eu não. Dicas rápidas, assim, porque eu acho que daqui a pouco a gente está encerrando. Quando você fala que você não tem recursos, você está falando de recursos financeiros, isso é um item. Pense em recursos de outras formas, né? Pense em oportunidades, pense em amigos que você tem que não vão te negar ajuda. Lembrando que a ajuda ela é muito uma via de mão dupla, né? Você nunca foi uma pessoa que ajudou seus amigos, não exija não cobre que te ajudem de certa forma. Pense nas oportunidades. Se as oportunidades não caem do céu, crie oportunidades, né? Crie oportunidades.
Por que não, por exemplo, uma coisa até que eu vou falar para vocês que a gente vai lançar agora, dentro do meu site, a gente vai criar um blog, né? Qual que é a ideia desse blog? Gerar conteúdo, né, que é o marketing de conteúdo, para a gente ser encontrado nos lugares e as pessoas caírem no nosso site, conhecer a marca e reverter em venda. Então, nisso a gente vai fazer entrevista com empreendedores, né? Da mesma forma que a gente está conversando aqui, eu vou conversar com alguns empreendedores. Isso faz depois com que a audiência deles conheça o meu trabalho, né? Como, por exemplo, as pessoas que estão aí talvez não conhecessem o meu, né? Eu não conhecesse o Vale do Pinhão e estão conhecendo. Então, essa triangulação de audiência é muito interessante. Então, crie oportunidades, é, não se julgue por você estar desanimado, né? Eu brinco assim que a sociedade não poderia ter dado mais certo porque era eu, minha mãe e Deus, né? Então não existe pessoa no mundo que mais torce por você do que sua mãe, que vai querer te colocar para cima, uma pessoa que te entende, que está junto com você. A gente sempre fez as coisas muito na honestidade. A gente poderia sim está muito maior do que a gente está. A gente já teve contato de 3 investidores desde que a gente começou. Só que me assustava um pouco a trajetória que esses investidores queriam seguir, porque não tem problema a gente vender 1.000 peças de um terço, de um colar. A minha preocupação era se a nossa história e se o nosso conceito ia ser perdido, né? Porque o investidor acaba que ele quer um retorno financeiro. E a gente tinha essa preocupação. Então a gente acabou agradecendo muito o contato e, enfim, as portas sempre estão abertas. Mas é muito interessante assim, saiba o conceito da sua marca. Deixa eu só ver se está acabando. Só um minuto. Ó, o pessoal está falando que se sua mãe estiver por aí, chama ela no final. Mãe, se você estiver vendo, vem aqui. É que ela tinha que resolver um compromisso fora e eu não sei se ela vai estar. Mas com certeza o sucesso da minha marca tem muito a ver com essa nossa história. Deixa eu só ver, gente. Dá um minutinho só ver se minha mãe está aqui. Mãe? Mãe? Ela tinha um compromisso, sair correndo para tentar voltar, mas ela infelizmente não está aqui. Mas nas redes sociais vocês podem ver todo esse carinho, todo esse amor que tem muito a ver com essa nossa, com essa nossa história. E quando eu falei para vocês fé, moda, empreendedorismo e criatividade, é por exatamente isso. Se vocês olharem o Instagram da minha marca, vocês vão entender como que a gente conseguiu fazer do item tão antigo algo tão recente, tão atemporal. Para vocês terem ideia, a gente não lança produto com tanta frequência. A gente teve 5 lançamentos em 6 anos, porque é uma peça atemporal que as pessoas compram o conceito, compram aquilo. Deixa eu ver. Olha, a Sueli, estou te seguindo e vou te perseguir para aprender. Você é ótimo. Muito obrigado. Jussara Quest, adoro os textos de noiva que você vende, são maravilhosos. Muito obrigado. Pessoal, juro que quando me convidaram para participar desse momento, que eu fiquei sabendo que era 1 hora falando, eu falei, gente do céu, o que, que eu vou. Como é que tem assunto? Mas tem assunto. Se você ficou com alguma dúvida, entre em contato comigo ali pelo Instagram, ou da minha marca ou comigo, que eu vou ter o maior prazer em te ajudar no que tiver ao meu alcance. Eu presto paralelamente consultoria de marketing, né? Porque isso foi uma outra área que eu pensei e falei, poxa, se as pessoas estão me elogiando pela minha marca e estão me pedindo dicas e não sei o quê, por que eu não posso oferecer um serviço como esse, né? Para vocês terem ideia, gente, só para, acho que para finalizar, como as pessoas acabavam perguntando, Guto, onde é que você comprou esse colar que é seu? Onde é que você usou, comprou essa roupa e tal? Quando eu comecei a perceber, é isso que eu te falei, eu falo para vocês de oportunidade, eu criei a Quest. A Quest, ó,
A Quest foi uma store que eu criei de produtos que eu uso, né? Tudo em parceria com algumas marcas que já existem. Então a primeira nossa foi uma linha de óculos de sol, que eu sempre usei óculos redondinho, e quando eu usava, meus amigos perguntavam, poxa, onde é que você comprou? Eu quero comprar um. Eu indicava uma loja tal. E, gente, eu estou gerando venda para uma outra marca que eu posso vender para mim, né? Posso gerar para mim. Então essa foi uma outra vertente da minha área. Hoje eu atuo, só para vocês entenderem, com a minha marca, com a Quest, que é uma store minha, que a gente vai lançar ainda algumas coisas muito legais, de coisas que eu uso. E tem a GK Ideias, que é um outro braço de mim, que é sobre consultoria de marketing, brand, redes sociais, que eu uso o know-how que eu tive, que eu tenho com a minha marca, os erros e os acertos, as portas que eu tenho aberta, que eu abri muita porta com a minha marca, então eu consigo alavancar muita coisa para as outras marcas. E é isso. Gente, tem uma infinidade de coisas. Convido vocês a entrarem em contato comigo, a gente troca uma ideia maior. Fico muito feliz de novo, Vale do Peão, pelo esse convite. É uma honra para mim, por ter morado em São Paulo e ter visto que, de certa forma, eu criei uma história aqui nessa cidade. Se você tem alguma live e quer me chamar, fica à vontade, que para mim é sempre uma honra falar do meu trabalho. A gente faz o dever de casa, né? Anota alguns itens, mas para mim é um prazer falar de uma história real, de uma história de muita luta, muita criatividade, muito pé no chão, muito legal, que eu tenho muita honra. Guto, você é a luz, olha só. Guto Quest inspirando pessoas. O maior propósito, né? Eu sempre digo assim, talvez a gente pudesse estar até mais rico, pudesse estar mais, mas daí vai do que cada um quer, né? O meu propósito ele sempre foi levar positividade às pessoas, sempre foi ser criativo, né? E esse conselho desses amigos meus, a gente brinca que eles ficam até ansiosos esperando, né? O que o Guto vai fazer no Dia dos Namorados, né? Então assim, ó, só para vocês saberem, no Dia dos Namorados a gente fez uma campanha que eram mãos, né? Então uma mão de homem com uma mão de homem, uma mão de mulher com uma mão de mulher e uma mão de mulher com uma mão de homem, se entregando presentes da GK para mostrar, lógico, um assunto que não é novidade para ninguém, que é a diversidade, né? Então assim, a gente sempre aproveitou, quando eu uso a palavra aproveitou é no sentido usou as oportunidades para mostrar um posicionamento da marca. Né? Então quando começou toda essa polêmica de vidas negras importam, não que eu tenha uma obrigação, mas eu sinto uma oportunidade, uma necessidade da marca se posicionar. Se a gente fala de igualdade, de positividade, por que não criar uma arte, uma comunicação? Então a gente existe uma frase que é God sees no color, né? Deus não vê nenhuma cor. Então a gente postou isso. Quando você posta se tratando de rede social e coloca hashtag, enfim, tudo que está naquele momento, sua audiência recebe tudo aquilo. Então fique esperto, fique conectado. Eu sempre digo, você pode vender rodo, você pode vender o que você quiser, mas você consegue sim ser diferente. Hoje em dia a concorrência está muito grande, todo mundo está nas redes sociais, existem milhões de pessoas melhores que você, mas eu te garanto que se você criar um conceito, criar uma história, vestir a camisa da sua marca, acreditar, não tem como dar certo. E cuida para não dar certo no sentido de você não precisa ficar milionário. Né? Você pode ganhar um dinheiro, você pode ter uma satisfação pessoal. A minha marca está muito ligada à satisfação pessoal, aonde eu cheguei. Então eu sou muito feliz e muito realizado com tudo isso. E é isso, pessoal. Acho que já passou 5 minutos. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Desejo muito sucesso para você, Guto. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos, pode crer. Obrigado. Olá, Guto, me chamo Ana Fábia, escrevo e atuo com moda sustentável. Como sua marca se insere nesse contexto? Olha, na verdade a gente fez, e outra coisa que eu vou contar para vocês, que a gente quer muito fazer desde o começo da marca, que é um trabalho solidário. Né? No sentido de tantos por cento das peças vendidas vão ser destinadas a tais instituição. Porque eu acho que a minha marca tem a ver com isso e eu me sinto numa obrigação como marca e como pessoa e como profissional fazer isso. Né? Então, se tratando dessa parte de solidariedade, esse é um ponto.
Da marca sustentável, a gente participou de um evento aqui em Curitiba, uma vez, que aconteceu exatamente isso, casou. Era um bazar, que já tinham feito alguns convites para a gente de outras oportunidades, e a gente aceitou participar desse bazar porque eles tinham essa, esse posicionamento de sustentável, né? Então ele foi todo feito à luz do dia, quando escurecia já acabava para não gastar luz. Então a gente achou interessante essa história, a gente quis se linkar. A gente não tem hoje uma peça que, né, ou alguma coisa que seja sustentável, né? Porque eu acho também isso que fique claro assim. Eu não acho que você como marca tem que ser, tem que abraçar todas as causas porque às vezes não vai combinar. Eu até acho que em nosso caso combinaria, né? Talvez criar um produto sustentável, uma embalagem mais sustentável, mas são caminhos que às vezes eles são mais longos e mais árduos, né? Então, às vezes a conta não fecha, às vezes o fornecedor não entrega. Então, gostei da dica, eu prometo que vou pensar com carinho aí. Eu acho que a gente pode fazer isso de uma maneira muito legal e tem a ver toda com a minha marca. Quem mais tem perguntas? Vamos ver. Deixa eu ver se chegou mais pergunta aqui no Instagram. Ó, gente, que legal, ó. Deixa eu ver. Tá vendo, ó? Tudo isso é gente, olha que bacana, que começou a seguir a gente. E eu fico muito feliz no sentido de pessoas interessadas, né, em ouvir a história do outro. Eu tenho assistido muita live, apesar das lives, muitas lives caíram no mesmo, né? Mas eu assisti muita live e tenho assistido sobre histórias, né? Histórias de pessoas, como as pessoas vão sair da crise. E é muito interessante isso. Vamos ver aqui. Ana Martins. Existe algum branding voltado para este tema, em especial pós-pandemia, que fez o mercado mundial de moda escolher? Olha, eu não sou o dono da verdade, eu posso dizer com o que eu tenho acompanhado, né? A história do novo normal, né, que foi a capa da Vogue, a capa da Vogue aqui no Brasil, que colocou a Gisele Bündchen, comparada às outras capas, né, que colocou uma capa toda branca, a outra que colocou um profissional da saúde. Então eu acho o seguinte, o branding, na verdade, ele tem que ser um pouco mais cauteloso, né? As pessoas estão com menos dinheiro, ou as pessoas estão segurando dinheiro, as pessoas estão mais sensíveis. Posso dar para vocês um exemplo do que eu, Guto, tenho feito. As pessoas estão em casa, né, certo? Talvez não vão poder se reunir para comemorar o aniversário de alguém, mas elas querem expressar esse carinho. Então, o que eu fiz com a minha marca? Eu estou posicionando ela cada vez mais como um excelente presente para você ser lembrado, emocionar nessa época à distância, né? Então, você está na dúvida, o shopping está fechado, você não sabe onde comprar um presente, fala com a gente, que a gente tem uma opção de um produto muito legal, de uma embalagem muito legal e que com certeza aquela pessoa que está longe de você, ela vai se emocionar em receber. Então, eu acho que o brand nessa época de quarentena, de pandemia, é você tentar entender, né? A gente sempre vendeu muito bem presente, mas por que não usar isso a favor? Vou dar outro exemplo. Terço de noiva. Não está tendo casamento. Então, vale a pena eu gastar minha energia postando ou batendo forte nisso, né? Talvez não valha a pena, né? Porque as pessoas não estão realizando a festa de casamento com aquele terço, né? Então, eu acho que você tem que entender o mercado que você está inserido e lembrar das oportunidades, o que você tem na mão. Para o Dia dos Namorados, para vocês saberem, durante a semana a gente postou fotos de casais que tinham usado os nossos terços em casamentos, como celebração do amor. Então é isso que eu digo assim, estou em casa desesperado, não sei, eu preciso criar uma campanha. Gente, às vezes a campanha está na palma da tua mão, você tem fotos, você tem você, né? Por que você não pode criar uma campanha com você? Você tem amigos, você tem muita coisa ao seu alcance. E acho que você pode. Então, beleza, pessoal.
Muito obrigado mais uma vez a toda a equipe do Vale do Pinhão, ao Cristiano pelo convite. Eu fico feliz porque o convite dele veio de um contato que a gente tinha aí no Instagram, então ele já seguia a marca, ele quis esse prestígio, então o prestígio ele é recíproco. Obrigado a todos os amigos, a todos os parceiros, a todo mundo que está dedicando essa uma hora para, não digo aprender, mas entender, essa troca de energia de uma marca que preza muito por isso. Eu fico muito feliz em ter amigos e parceiros que postaram sem eu mesmo pedir. Fico à disposição de todo mundo que quiser mais saber de mim, da minha vida pessoal, da minha vida profissional. Muito obrigado mais uma vez, viu? Deus abençoe todo mundo nessa quarentena. Fique em casa, mas não fique parado. O mundo está parado, mas empreendedorismo não precisa estar, não está sendo fácil para ninguém. As minhas vendas caíram sim, mas eu consegui criar soluções e gerar um desejo nas pessoas, né? Porque aquela fase de susto já passou. Então acredite no seu negócio, corra atrás, tire aqui ó, a bunda da, do sofá. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair ainda mais forte dessa do que entrou. Eu prometi para mim que eu queria sair dessa quarentena melhor do que eu entrei. E veja só, tá dando uma live aí uma live nesse projeto, nesse programa tão legal da Prefeitura de Curitiba. Beijo para todo mundo. Mãe, obrigado por fazer parte comigo dessa história. Todo mundo, os amigos e parentes que estão aí de vários lugares do Brasil. Valeu, viu? Fiquem com Deus.